Chegamos com mais um vídeo pré-jogo aqui no canal. Já é o terceiro falando de clássicos somente nesse mês de maio. Eram para ser 4 clássicos de maio. Só que o segundo Fla-Flu das oitavas da Copa do Brasil, eles mudaram a data para o dia 1º de junho. Ou seja, é o terceiro e último clássico desse mês. É brincadeira, né? O mês de maio tá bem pesado, mas o Flusão tá se saindo bem. E espero que se saia muito bem hoje também. E nesse vídeo aqui você vai saber de tudo do Clássico Vovô. Botafogo e Fluminense, que ele vai ser realizado hoje, sabadão, às 18h30, no estádio Newton Santos. Eu prefiro chamar de Engenhão, o nosso salão de festas, né? Lá no Engenhão, o Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, teve gol de voleio do Fred em cima do Flamengo. É um estádio que a gente tem um carinho muito grande, mas o Fluminense vai jogar pela primeira vez lá hoje, depois da reforma do gramado, a troca do gramado, grama sintética, e eu tô um pouco preocupado com isso, tá? Quanto tempo os nossos atletas vão demorar para se adaptar ao novo gramado? Esse pode ser um problema. Mas, para compensar, eu trago uma notícia boa. Nós temos um reforço, um retorno muito importante. O nosso queridíssimo Martin, ele mesmo está de volta. Ó. Essa aqui é só para quem assiste as lives, hein? O Martin. Lembra do Martin? Conhece o Martin? É o Martinelli, galera. Nosso querido, nosso xodozinho, nosso cão-guia. Espero que ele vá muito bem hoje. Provavelmente não vai começar como titular. Deve compor o banco de reservas. Mas o Fluminense está precisando demais de reforços no meio-campo. E o Martinelli, sim, ele com a bola no pé, ele tem muita qualidade. Ele consegue fazer um apoio ofensivo muito bom. O problema do Martinelli é na marcação. Vamos torcer para esse período aí que ele ficou ausente. Um longo período, por sinal. Ele tenha treinado bastante ali sobre o seu poder de marcação e quando ele for utilizado, que ele consiga melhorar nesse quesito. Porque com a bola no pé, a gente sabe que o Martinelli tem muita qualidade, né? Então fica no final, até o final desse vídeo aqui, que eu vou trazer a lista dos relacionados, a provável escalação do Fluminense, a provável escalação do Botafogo. Botafogo não é mais a água de salsicha que era antigamente. Tem um time de muita qualidade aqui no X1 ontem à noite. Nós vimos isso. Se você não assistiu, assista, acelera a live, vai lá para a parte do X1 para você ver. É bastante competitivo esse time do Botafogo. É o líder do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar vindo de 2 derrotas. É o líder do Campeonato Brasileiro. E a gente não pode menosprezar. Primeiro porque é clássico. E segundo porque o time do Botafogo é muito bom. Apesar de estar vindo aí de 2 resultados negativos, tá? Então queria pedir rapidinho para você deixar teu like, compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal. Estamos aí rumo a 104 mil inscritos. Se você puder dar essa moral, eu agradeço bastante, tá? Olha essa camisa lindíssima aqui. FFC emborrachado. Frisozinho costurado aqui do lado. Não é pintado, ó, é costurado. Se você quiser uma camisa igual a essa ou outros produtos aqui do canal, é só acessar a nossa loja, loja.sentimentotricolor.com.br. Beleza, pessoal? Vamos direto aqui à lista. A lista, pode dar até um soluço agora. A lista dos relacionados. No gol, tudo normal, né? Os 3 goleiros relacionados, Fábio, Pedro Rangel e Vitor Ildes. Na zaga, nós temos aí muitas opções. David Braz, Felipe Melo, Guga, João Henrique, menino da base, Manuel, Nino e Samuel Xavier. Podemos perceber aqui a ausência do nosso super lateral direito, Alexandre Jesus. Não foi relacionado, tá? Então, muito provavelmente, o Diniz já treinou uma opção com um desses zagueiros aí, caso a gente precise de um lateral. Porque você pode ver, na lista dos relacionados, nós só temos 2 laterais, que é o Guga e o Samuel Xavier. Como vocês vão ver daqui a pouco na provável escalação, Guga lateral esquerdo, Samuel Xavier lateral direito. Se precisar substituir, eu tenho certeza que o Diniz já treinou um desses zagueiros ali para fazer aquele papel emergencial, digamos assim, durante o jogo, tá? No meio-campo, André, Arthur, que vem sendo relacionado em sequência, o Arthur e o Edinho, né, vem sendo, apesar de não estar sendo usado nos jogos, têm sido relacionados. André, Arthur, Edinho, Giovani, John Arias, Lima, Martinelli de volta. Seja muito bem-vindo de volta, garoto. Arrebenta no jogo de hoje, se você for utilizado. Torcedor Tricolor confia muito em você. E é uma escassez absurda que nós estamos no meio-campo com essas últimas lesões, né? Então, é um excelente retorno, tá? Paulo Henrique Ganso, Pirani e Thiago Santos.
também de volta, ficou fora da última lista porque ele não podia jogar a Copa do Brasil, tá? No ataque, Alan, Cano, Isaac, John Kennedy e Lelê. Falando em John Kennedy e Lelê, existe uma dúvida de qual dos dois vai jogar esse jogo de hoje, tá? E aqui, pessoal, é a provável escalação do Fluminense, ok? Essa provável escalação eu tirei do GE, esse campinho também eu tirei do GE, e eu entendo, pelo que eu dei uma apurada ontem, que o Fluminense ele não iria jogar, caso jogue com essa formação, exatamente no 4-3-3 não, tá? Claro que esse time do Fluminense se movimenta muito, essas imagens são apenas ilustrações para saber como é que o time vai atuar, mas é bem provável que o Diniz escolha por um quarteto no meio-campo, até porque o meio-campo do Botafogo e o ataque do Botafogo são bem fortes, o Botafogo gosta de povoar bastante o meio-campo, e existe uma grande possibilidade de fazer o André e o Lima, os dois mais recuados, com o Ganso e o Arias fazendo a armação da jogada. O autêntico 4-4-2, né? E lá na frente o John Kennedy jogando segundo de atacante e o Cano de centroavante. Mas volto a dizer, esse time do Diniz é muito imprevisível, é muito difícil a gente querer fazer qualquer desenho tático, porque o time se movimenta demais, os caras trocam de posição o tempo todo. Enfim, a nossa provável escalação seria essa. Fábio no gol, Samuca na direita, Nino, Felipe Melo e o Guga jogando no lugar do Marcelo ausente, sendo preservado, entre aspas, com aquela panturrilha dura dele lá, tá legal? No meio, André, Lima, Ganso, aí se você jogar no 4-4-2, o Arias. Completando o ataque, John Kennedy e Germancano. O John Kennedy, existe uma dúvida, o Diniz treinou as duas opções ontem, tá? Tanto o John Kennedy contra o Lelê. Qualquer um dos dois pode vir atuar nessa partida. Vamos aguardar. Às 5h30 da tarde, a gente vai saber exatamente qual dos dois jogadores ele vai utilizar no comando do ataque, tá? Se é para jogar de ponta, se é para jogar caindo pelo lado, eu optaria pelo Lelê. Lelê sabe jogar pelo lado, faz bem essa função, e assim, eu gostaria muito de ver o Lelê ocupando esse espaço. Se for para utilizar o ataque, o time no 4-4-2, e esse atacante, John Kennedy ou Lelê, jogar de segundo atacante junto com o Cano, aí eu preferiria o John Kennedy, tá? Então vai depender... Não, Siri, eu não tô falando com você, não. Siri tá respondendo aqui. Então, assim, vamos ver a melhor escolha aí que o Diniz vai fazer. Confie bastante no nosso comandante. E às 5h30 da tarde a gente vai saber exatamente qual o time que vai entrar em campo para enfrentar esse Botafogo, galera, que para mim é a grande surpresa desse Brasileirão, tá? A gente brinca muito aqui no canal, fala que o Botafogo é o elefante em cima da árvore, né? O elefante não sobe árvore, alguém colocou ele lá. Porque o Botafogo ser líder desse Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, para mim, é uma baita surpresa, tá? Apesar de estar muito bem comandado, assim como o Diniz tem um ano, o Luiz Castro também já tem um ano na frente do Botafogo. Tem muitos jogadores bons nesse time do Botafogo. No X1 ontem a gente conseguiu identificar isso. O sistema defensivo do Botafogo, os dois zagueiros, o goleiro, são muito bons mesmo. A dupla de zaga do Botafogo, Adrielson e Cuesta, é uma dupla de zaga muito forte. E temos no ataque... Temos. Eu. Eles têm no ataque lá, um ataque também com Vitor Sá, o próprio Tiquinho Soares, que é um grande centroavante. Se não fosse o Cano, que é um alienígena, um extraterrestre, nós não temos nenhum outro centroavante com poder de finalização que tem o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares chegou a ser cogitado no Fluminense ano passado. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E o time do Botafogo tá muito forte, tá? Líder do campeonato, tá vindo de 2 derrotas. Perdeu pro Goiás, baita surpresa, ninguém esperava. Perdeu pro Atlético Paranaense também de virada. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Botafogo foi amassado a maior parte do jogo. Inclusive no primeiro tempo, quando ele venceu por 2-0, tá? Conseguiu 2 escapadas, 2 contra-ataques. O Botafogo tem uma transição defesa-ataque muito forte e a gente normalmente sofre quando joga com times assim. Então, repito, jogo de hoje será dificílimo. Já deixo o meu palpite aqui de 2-1 Fluminense, mas um jogo muito difícil, tá? Afinal de contas, a gente vai estar jogando contra um time muito qualificado num gramado de grama, um gramado de grama, num campo de grama sintética, onde a gente não está acostumado a jogar. A gente não sabe quanto tempo os nossos jogadores vão demorar para se adaptar à velocidade da bola, que muda, fica muito mais rápido.
Então eu prevejo um confronto difícil, mas com vitória do Fluminense por 2-1 e assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Fluminense ele vai terminar esse sábado líder do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras não vence o Santos lá na Vila Belmiro hoje. O jogo é hoje também, começa às 9 horas. E uma vitória hoje no Clássico Carioca vai deixar o Fluminense na liderança do Brasileirão, pelo menos até às 11 da noite, que é o horário que vai terminar lá, aproximadamente, o jogo Palmeiras e Santos, tá? Esse Botafogo vem escalado da seguinte forma. Lucas Perry no gol, tá pegando demais. Esse cara tá pegando demais, excelente goleiro. O Fluminense não pode pecar nas finalizações hoje. De Plácido é o lateral direito, e aí vem a dupla de zaga, que pra mim é muito forte, tá? Adrielson, Vitor Coesta são dois grandes zagueiros, formam uma dupla de zaga bastante forte aí pra esse time do Botafogo, com Marçal na esquerda. Marlon Freitas, ex-moleque de Xerém, Tietê e Eduardo. Eduardo, que vinha atuando muito bem nos 2, 3 últimos jogos, caiu bastante produção. Esse time do Botafogo tá sentindo muita parte física, tá? O técnico português, o Luiz Castro, ele não conseguiu repetir ainda. Tem 30, 40 dias que ele não consegue repetir uma escalação. E hoje, mais uma vez, a escalação do Botafogo vai ser diferente com a volta do Marçal. Marçal ficou fora do último jogo, justamente por fadiga para evitar lesão. Lá na frente, Júnior Santos pela direita. Me lembra muito o Caio Paulista, esse Júnior Santos. Tem bastante força, velocidade, ele é grandalhão. Me lembra muito o Caio Paulista. Vitor Sá pela esquerda, um jogador que recebe 1 milhão e 200, 300 mil reais por mês. Recebe um super salário. Sempre me chamou muito a atenção do salário desse jogador, que o Textor paga para ele. E o Tiquinho Soares lá na frente, perigosíssimo. Se eu não me engano, é o vice-artilheiro do ano aí. Mas conseguiu marcar uma quantidade de gols muito próximas à do Cano. Tá? Então, galera, jogo dificílimo, tá? A escalação não. A arbitragem do jogo vai ficar por conta do Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina. Os assistentes Bruno Bosquilha e Thiago Americano. O Bruno Bosquilha é FIFA também, tá? O quarto árbitro é do Rio de Janeiro, Tarcísio Pinheiro Caetano. E o árbitro do VAR será o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ok? É complicado quando a gente fala de arbitragem depois de tudo que a gente sofreu contra o Flamengo com o Anderson Daron, com a Daiane no VAR e tudo mais, né? Então a única coisa que a gente espera de hoje é uma arbitragem isenta, que não beneficie nenhum time e nem outro. Só quero uma arbitragem neutra, tá? E dentro de campo, que vença o melhor. E o melhor é o Fluminense. E nós venceremos essa partida por 2-1. Deixa o teu palpite aqui nos comentários. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. E eu te encontro na nossa live pré-jogo diretamente do Engenhão. A partir das 17, 17h15 eu vou estar entrando ao vivo de lá e conto com a tua participação. Tá legal? Valeu, galera. Tamo junto. Vitória Fluminense, hein? Clássico não se joga. Clássico se vence. Pra cima deles, Fluminense. Fique com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores.